Oi, tudo certo com vocês? Tudo bem? Como foi o final de semana? Tranquilo? Vamos lá, então? Olha só, hoje eu vim contar uma história para vocês. E a partir dessa história, nós vamos fazer várias atividades durante a semana, tá bom? Hoje nós iremos fazer a primeira, e aí, conforme os dias forem passando, nós vamos fazer as outras, tá bom? Vamos à história, então? Deixa eu colocar aqui no slide para a gente ver direitinho. Olha só. Espera aí, gente, só um minuto. O nome da nossa história é Um Menino Pede Quê? Então, ó, já temos uma pergunta, o título, né, da nossa história é uma pergunta aí. Vamos ver o que essa história vai nos trazer aí, quais os ensinamentos essa história vai nos trazer. Vamos lá? Dizem de um menino que sempre comia fruta com caroço. Todos os dias para não fazer aquilo, pois poderia nascer. Todos diziam para não fazer aquilo, pois poderia nascer uma planta em sua barriga. Acreditar em mula sem cabeça, lobisomem e saci, tudo bem. Mas em nascer uma planta dentro da barriga era demais. Ele não acreditava. Primeiro porque em sua barriga não tinha areia. Depois já havia aprendido na escola que para semear para uma semente germinar necessita também de água e sol. Água, tudo bem, bebia todos os dias, mas luz do sol? Como entraria na luz do sol em sua barriga? Não podia ser verdade. E continuava a comer fruta com caroço. Um dia, quer dizer, uma noite, sentiu uma coisa estranha na barriga. Não devia ser nada demais. Logo pela manhã, sentiu cócegas no nariz. Também não deu muita atenção, mas, enquanto escovava os dentes, viu uma folhinha saindo de seu nariz. De repente, outra no ouvido. Estava se transformando em uma planta. Ficou com medo. Seria uma planta muito grande, como uma mangueira, e não poderia mais andar com tanto peso? Aos poucos, se acalmou. Lembrou que nunca havia engolido um caroço de manga. Olha só. Disse à mãe que não poderia ir à escola daquela maneira. Ela pegou uma tesoura e cortou todas as folhinhas. Podia ir para a escola aliviada. No meio da aula, uma folhinha saiu de seu ouvido e, de repente, outra do nariz. Quando os colegas perceberam, foi um espanto geral. A professora, sem saber o que fazer, suspendeu a aula. Ao chegar a casa, cortou novamente todas as folhinhas, mas à noite elas voltaram a crescer. Pela manhã, ele as cortou e voltaram a nascer durante a aula. E assim continuou. Quanto mais ele cortava, mais elas nasciam, até que ele percebeu que não adiantava e acostumou-se em ser um menino árvore. Olha só, gente, quantos galhos. Todos os alunos da sua escola quiseram uma árvore na barriga. Um engoliu sementes, não nasceu nada. Disseram que faltou areia. Outro comeu sementes e depois engoliu um punhado de areia. Não nasceu nada também. Falaram que ele deveria ter comido areia antes das sementes. O terceiro comeu areia e depois engoliu várias sementes. Mesmo assim, ainda não nasceu nada. Fizeram de tudo, mas nenhum conseguiu. Disseram que era um truque. Ele não era um menino árvore. No máximo, podia ser um menino vaso. Quando andava pelas ruas, juntavam-se curiosos para admirá-lo ou perguntar: "Um menino pede quê?" Por isso, preferia brincar com as árvores do quintal, onde aprendeu a silenciosa língua das árvores.
ou árvores, quem lhe ensinou foi o velho cajueiro. O arvorês, né, que é a linguagem das árvores. Ainda descobriu como se ouve um pé de couve. Viu a face da alface, mas o mais engraçado que achou foi conhecer a árvore padeiro, que produzia a fruta pão. Observando as folhas da alface. Dizem que teve até uma planta que se apaixonou por ele, mas eu não sei qual foi. Às vezes dormia em pé, ali mesmo no quintal, como árvore. Sua mãe tinha medo que ele virasse apenas árvore e ficasse parado para sempre. Também aprendeu o idioma dos passarinhos, o passarinhês. Em seus galhos pousavam vários pássaros para lhe contar histórias de muito longe e de muito alto. A mãe observando enquanto ele estava lá. Mas, da noite para o dia, o menino cresceu e perdeu a fantasia. A árvore derrubou todas as suas folhas, de uma por uma, secou e morreu. Agora, muito tempo já se passou. Ele não é mais menino, já é vovô. E conta essa história a seus netinhos, cheio de saudades. Porque saudade é bicho difícil de morrer. Os meninos adoraram a história, mas não acreditaram muito, porque já ouviram falar de Minotauro, metade homem e metade touro. Também de Centauro, metade homem e metade cavalo. Mas metade menino e metade árvore, nunca. E continuam comendo frutas com caroço. Fim. Aí, olha só, eu coloquei essa última página aí para que vocês conhecessem. Esse que está aqui com o menininho, ele é o autor do livro que a gente acabou de ler, tá bom? O nome dele é Sérgio Nel. E esse aqui é o ilustrador. É aquele responsável por fazer os desenhos, as ilustrações da nossa história, tá bom? E é isso, gente. Finalizamos a nossa história. Qual vai ser a atividade de hoje? Primeira coisa que vocês vão fazer para mim o reconto da história. O que é o reconto? Vocês vão contar com as palavras de vocês a história novamente. Mas, quando vocês forem fazer esse reconto ele vai ser em histórias em quadrinho. Tá bom? Então, vocês lembram mais ou menos como é a estrutura das histórias em quadrinho? Acredito que esteja fresco na memória, porque muitos dos cadernos de atividades que nós fizemos haviam tirinhas, né? Então, as tirinhas também têm a estrutura das histórias em quadrinhos. Então, fica fácil lembrar, né? Então, normalmente, a gente tem os balões ali para indicar as falas dos personagens, né? Então, vocês vão desenhar o menino, vão desenhar os acontecimentos do texto, tá bom? De acordo com as palavras de vocês, do jeitinho que vocês conseguem contar. Lembrando que vocês irão contar, vocês vão recontar essa história, contar novamente com as palavras de vocês, através da história em quadrinhos, tá bom? E aí, a estrutura vocês sabem, né? São quadrinhos, com os personagens, conversando uns com os outros, tá? Ou até sozinho mesmo. Mas tem que ser essa estrutura de história em quadrinho, que a gente já conhece, a gente sabe, né? Trabalhamos por diversas vezes histórias em quadrinhos. Deixa eu ver se eu acho para não esquecer de falar com vocês tudo sobre as estruturas da história em quadrinhos. Havia separado um aqui. Aqui, ó. Peguei uma atividade que nós fizemos lá no início do ano, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem. Aqui. Olha só. Então, se são histórias em quadrinhos, a estrutura vai ser em quadrinhos, né? Nós temos os personagens ali, ó, conversando uns com os outros, tá? Então, a história de vocês, a história que eu acabei de ler, ela vai ter que ter essa estrutura também, tá? Toda em história em quadrinhos, com os balãozinhos,
tá? O reconto de vocês tem que ser feito dessa maneira, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão aí que vocês precisam esclarecer, me procurem, me mandem mensagem que eu estou aqui para atender vocês. Certo? Então é isso, gente. Tchauzinho. Até a próxima. Beijos. Qualquer coisa estou aqui. Me procurem, tá bom? Tchau.